Fala, pimpolinhos! Tamo aqui, hein? Ô meninos, vídeo de correção de tarefa é vídeo importantíssimo, hein? É aqui que você vai treinar, que você vai exercitar, que você vai ver se você tá sabendo mesmo. Vamos lá, ó, a tarefa que eu tinha passado na aula passada eram as questões 6, 8, 9 e 15. Bora lá, corrigi-las. Questãozinha número 6. Qual é a energia consumida por uma pessoa adulta em um único dia? 2.400 quilocalorias. Isso é o que você precisa, se você for um adulto, para viver. Ele pede para você determinar quanto de gelo eu conseguiria derreter se eu usasse essa energia aqui no processo. Então vamos lá, a primeira parte do problema é essa, derreter gelo. Então vamos escrever a formulinha. Quando muda a fase, é o que mole que a gente tem. Ele está perguntando quanto de gelo eu consigo derreter com essa energia. Pega essa energia aqui, substitui ela aqui, ó. E o L é o calor latente de fusão, ele vale 80 calorias por grama. Não se esqueça que aqui está em quilocalorias, multiplica por 1.000 esse número, então fica 2.400.000 calorias. É igual a massa vezes 80. Passa 80 para lá dividindo 240. Vai dar 30.000 gramas ou 30 quilos de gelo, né? Eu consigo derreter 30 quilos. Beleza, está respondida aí a primeira parte da pergunta. A segunda parte, agora calcule qual a energia necessária para elevar a temperatura desses 30 quilos de água. Agora está água, está derretida. Derreteu. Eu quero aumentar a sua temperatura para 30 graus Celsius. Quando o aumento de temperatura, a fórmula que utiliza-se é o Quimacete. Então, bora lá, o que eu vou colocar no M? Vou colocar 30, mas não pode em quilogramas, tem que estar em gramas. Então, vou colocar 30.000. O que eu vou colocar no C? O calor específico, foi dado, é 1. E o ΔT? Pô, aumentou até 30, estava 0, foi para 30, então é final menos inicial, 30 menos 0. Multiplicou, deu 900 quilocalorias. Esses 3 zeros aqui vira quilo, tá bom? Beleza, meninos? Questãozinha feita. Vamos para 8. Questão 8, uma questão completa. Tem 4 itens para você classificar em verdadeiro ou falso. A figura a seguir representa a temperatura de 200 gramas de uma substância, inicialmente no estado líquido. Então aqui é líquido, líquido. Então aqui é gasoso, porque está mudando a fase. Sempre que você tiver uma reta horizontal, em um gráfico de temperatura por quantidade de calor, você tem uma mudança de fase. Por quê? Porque a temperatura é constante. Quando que a temperatura permanece constante? Quando está mudando a fase. Quer dizer, então, aqui que eu tenho líquido mais gasoso. Aí ele pergunta, podemos afirmar, o calor específico do líquido é 0,6? Meninos, ele quer o calor específico, não quer? Então eu vou usar a formulinha do Quimacete. Quimacete, o que é o C? É o calor específico. Quanto de caloria esse líquido absorveu nessa primeira etapa aqui, ó? Estava no 0, veio até o 6. Então ele absorveu 6 quilocalorias. O quilo é 1.000, então ele absorveu 6.000 calorias. E a temperatura aumentou de 0 até 80. Então eu tenho 6.000 calorias, a massa é 200, foi dado no enunciado, e a variação de temperatura, né, do 0 até 80, então é final menos inicial. Faz essa continha, 200 vezes 80, 16.000, passo 16.000 dividindo, vai dar 0,375 calorias por grama por grau Celsius. Beleza? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, porque aqui está falando que é 0,6.
Questãozinha 2, item 2. A temperatura de ebulição é 120? A temperatura de ebulição. Ebulição é quando passa do líquido para o gasoso. Isso acontece no 120? Não, professor. Acontece no 80. Então a 2 também é falsa. 3. O calor específico latente de vaporização. Sabe a formulinha do Quimoli? O L chama calor latente. Ele quer saber quanto vale esse L na vaporização, nessa fase aqui. Então faz Quimoli. A massa é 200, põe 200 aqui. Você só precisa ver no gráfico quanto de calor ele usou. Não era 6? Não foi para o 18? Quanto que usou aqui, meninos? Do 6 para o 18, aumentou 12 quilocalorias. Então, 12 mil. O quilo significa 1000. Passo 200 dividindo. Vai dar 60 calorias por grama. Opa! 60 calorias por grama. É verdadeira a afirmação. 4. Ele pergunta o calor específico de vapor. No item 1, ele perguntou o calor específico do líquido. Agora ele quer o calor específico do vapor. Então você vai fazer igual ao item 1, mas na parte gasosa. Então, que macete. Quanto de calor ele usou aqui nessa fase? Era 18. Aumentou para 24. Quanto que ele usou? Aí ele usou 6 quilocalorias. Então põe lá, 6.000. A massa continua sendo 200. Só a variação de temperatura que você tem que tomar cuidado, ó. Tava aqui, nesse ponto, foi para esse. Então vamos lá no gráfico, era 80, foi para o 120. Então 120 menos 80 é o 40, né? Aumentou 40. Fazendo a continha, 0,75 realmente é uma afirmação verdadeira. A 3 e a 4, verdade. Alternativa certa aí. Beleza, pimpolinhos? Tem mais, hein? Questãozinha 9. O gráfico da quantidade de calor absorvida por um corpo de 5 gramas, ele deu a massa, 5 gramas, inicialmente no estado líquido, em função da temperatura, em uma transformação sofrida por esse corpo. Qual é o calor latente? Cara, calor latente, que mole. Falou calor latente, que mole. Que moleza, que mole. O que você vai colocar no lugar da massa? 5 gramas. Você só precisa achar no gráfico quanto de calor ele usou. Aí, Pimpolinho, você tem que ver onde que a temperatura é constante. E só para confundir vocês, ele trocou a posição da temperatura com a posição da quantidade de calor. Geralmente o calor é aqui e a temperatura é aqui. Mas ele trocou. Vamos ver onde a temperatura é constante? Ela é constante aqui, ó, nessa faixa. A 100 graus Celsius, ela é constante. E a quantidade de calor nessa faixa aumentou de 100 para 200. Então aumentou 100. 100 calorias. Põe 100 aqui na quantidade de calor e 5 na massa. Passo 5 dividindo 100, 20 calorias por grama, alternativa B. Vamos lá, mais um. Em um local onde a água ferve a 100 graus Celsius, aquece 1 litro de água. Ou seja, né, 1 litro corresponde a 1 quilo, que corresponde a 1.000 gramas. Ele pergunta qual a temperatura da água, aliás, ele fala, né, a temperatura da água varia conforme o gráfico, ele deu o gráfico. Quantas calorias a água recebe durante os primeiros 5 minutos? Então vamos ver. Esse gráfico é de tempo, então toma cuidado. É tempo. Você não vai falar que ele recebeu 5 calorias. Não, aqui passou 5 minutos. O que aconteceu ao longo desses 5 minutos? A temperatura aumentou de 20 para 100. Então houve um aumento de temperatura. Então eu vou fazer o que macete. Vamos lá, para calcular quantas calorias a água recebeu durante os 5 primeiros minutos. Que macete. Em 5 minutos, a temperatura não aumentou de 20 para 100, então o ΔT é 80. De 20 para 100 aumentou 80. A massa é 1 litro. 1 litro tem 1.000 gramas.
quando esse líquido trata-se de água, tá? Porque a densidade dela, cadê a densidade? É 1 kg por litro. Ou seja, 1 kg de água é a mesma coisa que 1 litro. Então, bora substituir aqui, ó. A massa é 1 kg, que corresponde a 1000 gramas. O calor específico é 1, ele deu pra gente. E a variação de temperatura é de 100 até 20, né? De 20 para 100 dá 80. Fazendo essa continha, 80.000 calorias. Então, quantas calorias a água recebeu durante os primeiros 5 minutos? 80.000 calorias. Agora ele pergunta, se a transferência de calor for mantida constante, ou seja, se continuar a mesma transferência, a cada 5 minutos ele der 80.000 calorias, ele pergunta assim, ó, quanto tempo demora para a água vaporizar, para a água virar vapor? Então eu vou usar a fórmula do que mole porque vai evaporar, vai mudar de fase. E aí eu preciso saber quanto de calor ela necessita para mudar de fase. Quanto de água eu tenho? 1000. Qual é o calor latente? 540, foi dado aqui. Então eu vou multiplicar 1000 por 540, vai dar 540.000 calorias. Agora, meninos, eu preciso ver quanto tempo demora para chegar nisso. Vamos fazer uma regra de 3. Se em 80.000 calorias ele demora 5 minutos, em 540.000 calorias ele vai demorar quanto? Chêmeses. Opa, apareceu 1 centímetro aqui, tá errado. É graus Celsius, hein? Multiplique em cruzes. A gente tem aí que x é igual a 33,75 minutos. Agora, cuidado, hein? Essa ainda não é a resposta. Ele fala assim, ó, se a transferência for mantida constante, em que instante toda a água terá vaporizado? Ela não demorou 5 minutos até começar a evaporar? Depois ela demora mais 33,75. Então tem que somar 5 com 33, dando 38,75 minutos. Certo, gente? Valeu? Cuidado com esse centímetro aqui, eu errei. Não vou gravar o vídeo de novo por causa disso. Valeu, meninos!